Pino, sou do nono C, e o nosso grupo vai falar sobre a China comunista. Como um país pobre e rural se tornou uma potência mundial em 4 décadas. Então, como surgiu a China comunista? Sob a dominação estrangeira, a China era dividida em 2 partidos, o Partido Nacionalista e o Partido Comunista Chinês. Após 4 anos da Segunda Guerra, por meio de uma revolução encabeçada por Mao Tse-tung, um dos líderes do Partido Comunista Chinês, partido fundado desde 1921, que poucos depois passou a sofrer em uma perseguição do governo do presidente chinês Chiang Kai-shek. Mao Tse-tung e seus aliados se refugiaram numa zona rural do sul do país, onde organizaram o Exército de Libertação Popular, formado principalmente por camponeses e militares, que haviam rompido com o governo central. Estes conseguiram derrubar o governo de Chiang Kai-shek e Mao Tse-tung assumiu a presidência do país. Antigamente, na China, a maioria das pessoas eram camponeses e estava tendo um crescimento populacional muito grande. O problema é que não tinha comida suficiente para a população inteira, o que acabou causando uma grande fome e, obviamente, insatisfação. Com isso, Mao Tse-tung reuniu essas pessoas e fez o Exército de Libertação, o que fez com que o governo, em 1949, fosse derrubado e o próprio Mao Tse-tung assumisse o poder. Com isso, o primeiro plano quinquenal foi feito, que tinha o objetivo de recuperar a economia chinesa que estava em crise. Então, como ele fez isso? Perseguiu os inimigos do Estado, normalmente senhores feudais, que tinham muita terra, torturavam eles, juravam e davam uma punição extra, que podia ser pagar dinheiro, podia ser trabalho forçado ou mais pesado, que era simplesmente matar eles. Isso causou na morte, contando com o suicídio também, mais de 2 milhões de pessoas, maioria em feudal, e também uma reforma agrária. E agora, não tendo o plano dele com o resultado exato que queria, mas com uma pequena melhoria, ele fez o segundo plano quinquenal, também entendido como Grande Salto para Frente, que Juan vai explicar. E aí galera, tudo bom? Sou Juan Pablo, no ano C, e vim falar sobre o grande salto ou o grande fracasso de Mao Tse-tung. É o seguinte, galera, pra vocês precisaram saber, é que Mao Tse-tung ele queria que a China fosse um grande país, a maior potência, na verdade. Ele queria isso, né? Por esse nome, grande salto, era o grande avanço. Beleza, sabe o que ele fez? Ele falou assim para os russos, que eram aliados dele praticamente, falava assim: eu quero indústrias, eu quero bases, eu quero o melhor que vocês tiverem de tecnologia, mísseis, essas coisas, e eu vou pagar em vocês em grãos. Os russos aceitaram, né? Aí beleza, olha o que ele fez. Nas propriedades privadas, que eram fazendas que faziam grãos, ele tomou tudo isso, tomou lá de famílias, tomou propriedades dos grãos e deixou em armazéns da indústria que ele tinha, que é o governo praticamente. Aí ele guardou tudo isso e fez o seguinte: todas as fazendas que ele tomou, todas as propriedades privadas que ele tomou, ele uniu as pessoas e fez meio que uma fazendona com várias pessoas, casas que as pessoas eram distribuídas lá, coletivas, e as pessoas tinham que trabalhar para ele, praticamente. Elas colhiam os grãos e davam para ele, colhiam tudo, davam para ele. E se elas não fizessem isso, elas morreriam de fome, porque ele não ia fornecer a comida. E era o seguinte: se a pessoa não batesse a meta, ela não ia comer. Se a pessoa não trabalhasse, ela não ia comer. Por isso, bebês, grávidas, senhoras, senhores, várias pessoas morriam. Matou mais de milhões, isso, matou mais de milhões. Também foi o seguinte: ele falou assim: eu não aceito que o meu governo está sendo tão ruim. Eu vou botar a culpa em outras coisas. Porque ele falou assim: como as pessoas estavam morrendo, e ele não tinha como colher os grãos e dar para ele, e a Rússia estava pedindo os grãos, né, para dar como fosse dinheiro. Ele não aceitou isso e falou: não vou me culpar, não vou culpar meu governo, vou culpar outra coisa. Então ele culpou os pardais e falou assim: os pardais é que estão comendo os grãos e vocês não estão conseguindo fornecer todos os grãos.
Então, se vocês matarem todos os pardais, eu dou o direito de 10 grãos para vocês. Tipo, um pardal não come 10 grãos? Então eu vou dar 10 grãos para vocês. Aí eles, tudo bom, parece meio que bom, né? Praticamente não, mas parecia. Eles fizeram o seguinte: eles mataram centenas mesmo. E eles até mostravam para Motsung para falar: ah, eu matei, eu quero meus 10 grãos, entendeu? Eles faziam muito isso na verdade. Até que eles não sabiam que um ano depois ia vir uma praga de insetos, né? Que no caso os pardais comiam os insetos e evitavam as pragas. Porém, como eles mataram vários pardais, os pardais eles sumiram. A praga veio, tomou toda a colheita, e o governo de Mao Tse-tung foi despencando. Olá, eu me chamo Manuel e eu irei falar sobre a Revolução Cultural e a morte de Mao Tse-tung. Bom, após Mao Tse formar a Guarda Vermelha, começou a Revolução Cultural, que foi um período de perseguições às pessoas acusadas de serem desleais ao regime. Esse movimento se estendeu de 1966 e 1976. Com a morte de Mao Tse, o poder foi para um líder chinês que chegou a ser perseguido durante a Revolução Cultural, Deng Xiaoping. O novo governante promoveu uma série de mudanças na economia chinesa, permitindo o surgimento de áreas regidas pelas leis do mercado, e não pela ação do Estado. Então começou a surgir um tipo de economia híbrida, que ficou conhecida como a economia socialista do mercado, responsável por promover o desenvolvimento da China até os dias atuais. Hoje, o Partido Comunista da China é composto de mais de 87 milhões de militantes. Um de seus membros é Ma Yun, mais conhecido pelo pseudônimo Jack Ma, um dos homens mais ricos da China. Pode parecer contraditório que Ma pertença a uma organização que começou exigindo o fortalecimento do proletariado, mas a afiliação política de Ma não foi surpresa para muitos observadores chineses. Embora ainda exalte publicamente os princípios de Karl Marx, o Partido Comunista Chinês assumiu a utilização do mercado como ferramenta para o avanço das suas condições de produção. Na era pós-Ma, contando com o apoio do empresariado local para construir a segunda maior economia do mundo depois dos Estados Unidos.